Nesse vídeo irei responder alguns comentários que o Conde me fez. Sim, aquele Conde que todos aqui já devem conhecer. Primeiramente, quero agradecer ao Conde por ter me respondido, embora tenha feito isso daquele jeito arrogante e mal educado que é uma marca registrada dele. Segundamente, quero deixar claro que esse vídeo não é voltado apenas para o Conde, apesar de ser uma resposta direta a ele, mas também para outras pessoas saberem dos meus argumentos que vou tratar nesse vídeo. Terceiramente, sim, eu estou usando o Textaload, que é um programa que transforma texto em voz, mas faço isso por achar que é a melhor forma de fazer uma resposta desse tipo sem deixar escapar nenhum argumento, fora que eu admito que sou ruim para falar, e tenho outros defeitos. Então, se você não gostou, me desculpe, e paciência. Pode me criticar, eu não ligo, mas lembre-se que o mais importante são os argumentos aqui, ok? Se possível, deixe seu comentário aí no vídeo. Dividi esse vídeo em 8 partes, então vamos lá. 1. Você falou que ser ateu e não crer em Deus é cômodo. Mas isso é mentira. A ideia de um Deus que é cômoda, pois é reconfortante e até mesmo altamente necessária para a vida da maioria das pessoas. A crença na ideia de justiça divina, de que aqueles que fazem o mal vão pagar pelo que fizeram, de que todos que são bons serão recompensados, de que não estamos sozinhos, de que sempre temos apoio divino, de que existe uma vida eterna maravilhosa nos esperando após a morte, de que vamos reencontrar entes queridos que morrem, de que tudo é bom e maravilhoso e foi perfeitamente planejado para nós, e também até mesmo coisas como a sensação de que você sabe de todas as coisas, inclusive do sentido da vida, e de que você é superior moralmente e intelectualmente a outras pessoas que não seguem sua crença, que você terá um destino melhor do que elas, e outras várias coisas trazidas pela religião, são altamente reconfortantes e boas para a pessoa, tanto que esse é um dos motivos que levou toda a civilização a desenvolver a sua religião própria. Mas para um ateu, o mundo é injusto, ele está sozinho sem ninguém para recorrer, exceto família e amigos, a natureza é cruel, não há nenhuma proteção, e a vida pode acabar a qualquer momento, sendo isso o fim de tudo. Por isso ser ateu faz com que a pessoa tenha muito mais medo da morte, inclusive eu, embora alguns ateus falem que levam isso numa boa, mas eu duvido. Então como é que ser ateu pode ter alguma vantagem no sentido de ser algo cômodo e reconfortante? Mas aí você pode dizer que ser ateu é bom porque te livra das obrigações e proibições impostas pelos dogmas que a maioria das religiões impõe, como forma de controlar até a vida íntima das pessoas. Mas eu poderia simplesmente eliminar esse problema falando que acredito em Deus, mas não acredito que exista pecado, então tudo me é permitido. Mas eu não vou mentir para mim mesmo, diante de tantas evidências e barreiras lógicas, que, para você podem não servir, mas, para mim, servem sim como provas claras de que Deus não existe. E ter uma crença ou opinião diferente não me torna uma pessoa melhor nem pior do que você a ponto de me fazer merecer uma morte com sofrimento eterno no inferno. Por exemplo, a questão do suposto sacrifício de Jesus para salvar a humanidade não tem o mínimo sentido lógico para mim e para outros ateus. Veja o vídeo do Clarion, Entendendo o Sacrifício, link na descrição desse vídeo, para você ter uma ideia disso. Fora que para eu acreditar em Deus tem que haver provas muito claras e incontestáveis disso, afinal, se existe um Deus, ele deixaria essas provas para nós, né? O que é prova para você não é prova para mim nem para outras pessoas. Logicamente, se essas provas realmente fossem capazes de provar algo, elas serviriam para mim, mas não é o caso. Não vou crer em algo só por ser bom e reconfortante, mas sim por ser algo mais provável e próximo da verdade baseado em evidências e em lógica. Não a lógica deturpada que você segue, mas sim a lógica de verdade. E mesmo a maioria dos outros católicos não fundamentam sua fé em estudos históricos, nem em ciência, nem em lógica, nem em nada disso, até porque não vão atrás de estudar essas coisas, mas apenas seguem essa fé por ser mais cômodo acreditar em justiça divina, vida após a morte, e outras coisas já citadas.
Ou seja, seguem a crença por motivos práticos, e por comodidade inclusive, não por conhecimento, estudos ou lógica. Inclusive a fé afasta muitas pessoas do conhecimento. Acredite, muitas pessoas falam: eu não estudo isso porque pode interferir na minha fé, e eu estou bem acreditando nas coisas que eu acredito. Isso sim que é comodismo, inclusive levando à ignorância. Fora que muitos religiosos usam sua religião para se sentirem superiores às pessoas que não seguem sua crença, como se elas fossem donas da moral objetiva, e que as outras pessoas fossem erradas, imorais e condenadas ao inferno. Intolerância com outras crenças começa por aí, e esse é um dos motivos do Estado laico ser tão importante, mas vou falar mais disso depois. Eu já fui cristão e sei que é muito mais cômodo viver assim, mas crença é algo subjetivo. Cada um segue a sua crença com seus motivos. Inclusive mesmo dentro do cristianismo as pessoas têm ideias muito diferentes em relação ao que seja Deus. Existem cristãos que seguem a ideia do panteísmo e do politeísmo a pé. A ideia da Santa Trindade é tratada de formas completamente diferentes dentro das igrejas. Quanto a outras ideias e dogmas, aí que cada cristão se diferencia mesmo um do outro, cada um pensa de um jeito e não há consenso algum. 2. Você não é professor porque não te contratei como professor. Você é apenas um religioso radical que está fazendo vídeos na internet querendo se passar por super inteligente, com meias verdades, mentiras, doutrinação, ataques pessoais, ofensas, sendo arrogante e inclusive falando coisas e tentando ler pensamentos de pessoas que você nem conhece. A única coisa boa que você tem é que você está dando atenção, lendo e respondendo meus comentários, mas isso eu também estou fazendo em relação a você e não está sendo nada fácil. Talvez você esteja lendo comentários meus e de outros ateus para aprender como os ateus pensam, o que seria uma outra coisa boa sua, pois é bom aprender sobre o que outras pessoas pensam, principalmente aquelas que discordam da gente. Mas tente não querer ser o dono da verdade e respeite mais as pessoas, senão você não vai conseguir convencer ninguém de nada, e o debate vai sempre acabar em trocas e agressões pessoais. Eu também tenho que melhorar nisso, mas normalmente quando eu começo a ofender alguém, é porque eu desisti de debater com a pessoa. Mas eu tenho que parar com esse tipo de coisa, pois sempre acabo me arrependendo depois. Só te alerto que os ateus não pensam parecidos uns com os outros, sendo que a única coisa que têm em comum é o fato de não crerem em divindades. Já sei vários ateus inclusive serem ultramoralistas, sendo que o moralismo deles é tirado de fontes não religiosas, claro. 3. Você não está ofendendo pessoas que discordam de você por você ser enérgico. Isso não é ser enérgico, você faz isso porque você é um imaturo que não consegue conversar, e um valente de internet, que usa a segurança do seu computador para fazer ataques pessoais e ofensas, quando não teria coragem nenhuma de ofender alguém dessa forma pessoalmente. E saiba que se um professor adotar uma postura igual à sua de ofender alunos dessa forma, ele é processado, perde o emprego rapidinho, coisas assim. Mas você não é professor, não está ensinando nada, não deu duchas de água fria em ninguém, e a única coisa que você está conseguindo é passar uma imagem de que os cristãos, os que fazem vídeos na internet principalmente, são pessoas mau caráteres, desonestas, arrogantes e mal educadas, que fazem ataques pessoais e que os ensinamentos da igreja só servem para piorar esses defeitos em vocês, quando o certo seria tentar corrigir isso. Afinal Jesus, supostamente, não pregava o respeito e a humildade. Quando eu vejo que tenho algum defeito eu tento corrigir. 4. Quanto ao Estado laico, você não sabe o que é e está tentando tirar uma ideia maluca de que seja uma crença imposta. Estado laico não é uma crença, mas sim uma diretriz que determina que nesse Estado, todas as crenças terão sua livre manifestação permitida, desde que não tenham práticas e fundamentos que sejam prejudiciais à lei, a princípios e às pessoas, como é o caso do nazismo, por exemplo, mas que elas, as religiões, não poderão também interferir no Estado nem em políticas públicas. Isso é bacana, né? Você pode seguir e manifestar sua crença sem que outras sejam impostas a você.
Reconheço que no Brasil isso não ocorre, pois vivemos em uma semiteocracia cristã, com partidos e bancadas cristãs no Congresso, onde leis baseadas em dogmas cristãos são impostas para toda uma população multirreligiosa, e repartições públicas são locais usados para cultos e propagandas religiosas e dogmáticas. Não entendo por que é contra o Estado laico. Quer que todo mundo seja obrigado a seguir os dogmas da sua religião católica, sejam obrigados a financiar a sua Igreja Católica e que sofram com o autoritarismo e com a censura ao livre pensamento que já foi imposto pela sua Igreja Católica, e que eles ainda tentam impor até hoje. Seus argumentos para justificar o autoritarismo, as penas de mortes por motivos de opinião e toda censura promovida pela Igreja são esdrúxulos, assustadores, aberrantes. Esses mesmos argumentos serviriam para justificar censura, morte e autoritarismos em qualquer governo, inclusive no Estado Islâmico, por exemplo. E esse é um dos motivos que fizeram a Igreja Católica prosperar. Ela era autoritária, censurava, torturava e matava pessoas para servirem de exemplo. A história mostra isso claramente, inclusive historiadores cristãos afirmam isso, não só ateus. Isso é fato comprovado e não é uma questão de ateus contra cristãos. Não adianta você refutar, o que você disser não mudará isso. 5. A ciência está disposta a tentar explicar tudo aquilo que esteja ao alcance de ser explicado, que possa ser falseável e etc. O resto é coisa que qualquer pessoa pode dizer que existe, mas não está ao alcance de ser explicado, e assim tentar falar que por não poder ser explicado, então existe. Não tem lógica isso. Nada que esteja fora do alcance de ser explicado e provado, pode ser afirmado com certeza. Infelizmente para você, a ciência é a única forma de se provar algo. Você pode espernear à vontade, falar que isso é cientificismo, que é tratar a ciência como uma divindade, mas essa é a verdade. Se você, quando fica doente e vai a um médico, está recorrendo à ciência, então está sendo um cientificista. Lembrando que a medicina divina da Bíblia é uma piada, pois por exemplo, estabelece um método ridículo para a cura da lepra, em Levítico 14. E a Bíblia, também, diz que doenças podem ser curadas por milagres. Então quando você estiver doente, ao invés de ir ao hospital, peça uma cura milagrosa a seu pastor, mas você não faz isso, né? Até porque pastores que fazem isso cometem crime de exercício ilegal da medicina. Na prática, a maioria dos católicos são tão céticos e descrentes sobre a proteção divina quanto eu, ou outros ateus. Na hora que vão ao médico, fazem seguro dos seus bens e constroem muros em volta de suas casas. Na prática, eles não confiam em proteção divina nenhuma, e acabam se virando que nem eu para se protegerem das ameaças que a vida traz. Ou seja, acreditam mais na ciência do que em Deus. Mas voltando ao assunto, eu posso, por exemplo, inventar que existe um monstro do espaguete voador invisível debaixo da minha cama e que a ciência não pode detectá-lo, e aí? Não é assim que as coisas funcionam e isso exatamente foge completamente à lógica. Fora que se a metafísica não pode ser alcançada nem mesmo pela observação e pelo empirismo, mesmo partindo da premissa de que ela exista, como você quer explicá-la, estabelecer regras e fatos claros para algo que não pode ser alcançado de modo algum. Por essa sua lógica, uma lógica que tem que partir de várias premissas, muito improváveis, para depois ir atrás de explicá-las, e mesmo assim não consegue. Nem vale a pena eu fazer vídeo rebatendo essa lógica, porque além de você, poucas pessoas ainda usam essa lógica. Isso se chama argumento cosmológico, que já foi objetivamente refutado de várias formas diferentes, e nem as igrejas vêm usando mais. Então chega a ser muito estranho você que se diz inteligente, ainda estar usando isso. 6. Atribuir ao acaso ou ao nada a origem do universo. Bom, se você acredita em Deus, você vai ter que atribuir ao acaso ou ao nada a existência desse Deus, mesmo que você acredite que ele não tenha uma origem pontual, o que é uma ideia ridícula porque você quer que tudo precise ter uma origem, menos isso que você quer que não tenha, que é Deus, mas vamos ter que partir dessa premissa maluca, pois é assim que se discute religião com um religioso teimoso, tendo que ficar partindo de premissas malucas que não precisam ser provadas antes de serem usadas, mas vamos lá.
A própria existência de Deus teria que ser uma obra do acaso, sem causa, sem razão. E que a própria vontade repentina do suposto Deus criar o universo dessa forma, também foi puro acaso. Que Deus no meio da sua eterna existência de repente vira e fala, opa! Não sei porquê, mas no meio da minha infinita existência eterna, me deu uma vontade aqui de criar um universozinho para eu poder brincar de exercer o meu papel de Deus. E vou aproveitar para criar o mal e o diabo também, senão vai ficar muito entediante. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Quanto a você falar de amor de criação, você já está entrando em sentimentalismo subjetivo do qual não pode dar provas nenhuma, porque, primeiro, amor é algo emocional do qual cada pessoa tem uma ideia diferente do que seja, e segundo, se a criação do universo é algo sem alcance e empírico que nem a ciência conseguiu explicar, como é que você quer determinar que foi isso ou aquilo que originou o universo com total certeza? Você está tentando criar ciência, ou algo similar, da sua cabeça, e isso não é possível de ser feito, né amigão, né amigão? 7. Não é isso que a ciência fala? Pois é, você quem está trazendo para os debates apenas as partes da ciência que convêm para a sua crença. Acontece que a ciência já estabeleceu que a existência de deuses é desnecessária para a criação e a existência do universo, da natureza e de tudo que existe, nada disso precisa de divindades. Crença em divindades é uma questão de fé, e apenas isso, não de fundamentação em ciência ou, no seu caso, em pseudociência. A ciência já estabeleceu que se você colocar divindades metafísicas, você não vai explicar nada, só bagunçar o conhecimento e trazer mais dúvidas e perguntas desnecessárias que nem são possíveis de serem respondidas. Porque você acha que a maioria dos cientistas são ateus e agnósticos. Conforme link que vou deixar na descrição desse vídeo. Ah, entendi, é tudo burro. Só na sua cabeça, né, amigão? Amigão. 8. Por fim, não vou discutir mais histórias contigo. Não porque eu tenha perdido nessa parte da discussão, se bem que eu reconheço que tenho muito o que aprender, mas todo mundo percebe que você está deturpando toda a história, para tentar fazer parecer que a Igreja Católica foi santa e correta o tempo todo, coisa que a própria história mostra que não foi. E mesmo que você provasse que tudo o que você fala esteja correto, o que não está, mas tudo bem, vamos partir de mais uma premissa, isso não provaria a existência de Deus nenhum nem serviria como justificativa para fé nenhuma. Por isso não vou discutir história com um religioso. Aprender história serve para saber sobre história e ponto, não serve para corroborar que uma religião é certa e nem para provar a existência de divindades. Dá para ver que você baseia sua fé na crença, absurda, de que a Igreja Católica é perfeita, mas surpresa amigo, a maioria das pessoas que acreditam em Deus e mesmo a maioria dos católicos reconhecem que a Igreja Católica foi um lixo durante a Idade Média, e que mesmo hoje ela possui falhas e comete erros graves. Só para você saber, tem muitos católicos que acham que pessoas como você e Olavo, você pode colocar aí pastores famosos, e outros, são pessoas mentirosas, arrogantes, mal educadas e só servem para manchar a imagem do cristianismo. Assim como existem pessoas que são ateus e agnósticos, mesmo reconhecendo alguma importância que a Igreja Católica e outras religiões tenham tido na história e para influenciarem algumas coisas. Lembrando que os cristãos e mesmo os judeus não criaram nada de direito e filosofia, e nem sequer seus próprios dogmas e mitos, pois são versões modificadas de coisas que já existiam em povos mais antigos como os sumérios. Vou deixar um documentário na descrição desse vídeo falando sobre isso. Mas voltando ao assunto, mesmo entre pessoas que reconhecem essas supostas boas influências da Igreja Católica e de outras religiões, há vários ateus e agnósticos, porque o fato de uma instituição ter feito alguma coisa boa, não transforma tudo o que ela prega em verdades absolutas, não faz sua religião ser a verdadeira em detrimento de todas as outras crenças que existem, nem sequer apagam suas mentiras e atrocidades.
Então discutir história é irrelevante para a fé. Eu vou parar com essa de ficar discutindo história com religiosos na internet. Tem muitas mentiras que eu poderia ficar apontando nas coisas que você fala sobre história, mas não vou fazer isso, é irrelevante. E você pode continuar achando que sabe mais do que as outras pessoas, e que tem moral para se intitular professor, mas isso não vai fazer você passar a saber mais do que as outras pessoas, nem tornar você professor de coisa nenhuma aqui no YouTube. Tenha mais respeito. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Obrigado por terem assistido até aqui. Não quero ser o dono da verdade absoluta. Se quiserem, façam vídeos respostas ou comentem aí. E você, Conde, se fizer vídeo resposta ou me responder nos comentários, eu irei ver, mas se for só para continuar sendo arrogante, se achando o dono da verdade, sendo mal educado e me ofendendo, eu nem vou responder. Para mim já chega de ofensas e de arrogância. Também não vou te responder, caso você só venha repetir as mesmas coisas que você já falou, e se vier com a mesma linha de raciocínio e com essa sua lógica. Não vai adiantar ficar em uma discussão eterna se os dois lados não vão mudar de ideia, né? Eu não vou mudar. Eu passei 16 anos da minha vida em várias igrejas, em contato com vários seminaristas e teólogos, tão arrogantes e que falam as mesmas coisas que você fala, e se isso não foi suficiente para eu me convencer de que Deus existe e só serviu para eu ver o quanto a religião é ruim, mentirosa e inútil, não é você quem vai me convencer do contrário. Vou deixar na descrição desse vídeo, outros 2 vídeos do canal Bíblia do Ateu, em que uma moça responde ao Conde, e o vídeo do Conde que gerou esse meu debate com ele. Então, gente, obrigado. E fiquem com tudo, com tudo.